Saudações, meus caros alunos! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho da nossa segunda unidade, que trata sobre a evolução do pensamento das relações do Estado, governo e mercado ao longo do século XX. O século XX foi um grande laboratório sobre tudo isso, em que muita coisa aconteceu. Eric Hobsbawm, um autor americano, ele escreveu um livro fantástico sobre o século XX. Infelizmente não está na nossa bibliografia pelo fato da nossa disciplina ser só de 30 horas, mas quem tiver a oportunidade, leia A Era dos Extremos. A Era dos Extremos por quê? Porque o nosso século XX foi um século de extremos, em que tudo se viveu, tudo se experimentou e quase que nós não passamos para o século XXI, quase que nós conseguimos nos destruir ali no século XX. Então vamos começar. A partir disso, então, no século XX, nós tivemos uma nova ordem econômica mundial. Nós tivemos profundas mudanças na questão da estrutura produtiva, na questão da estrutura de comunicação, distâncias se reduziram. O mundo passou a ficar muito mais alcançável. Nós temos aí um exemplo de um livro chamado A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, que ele desafiava, quem leu esse livro aí é um livro fantástico, literatura também é bom para gestores públicos, que desafiava-se a dar a volta ao mundo em 80 dias. Hoje você dá a volta ao mundo aí em 48 horas, dependendo de quantas escalas você fizer ou da qualidade do seu jatinho, até menos. Então, olha só como o mundo evoluiu ao longo do século XX. Então, senhoras e senhores, o século XX então foi um palco extremo para estudar-se as relações entre Estado, governo e mercado. Antes de tudo, é interessante a gente lidar com alguns conceitos. Então, consulte o seu livro, a sua apostila lá do nosso PNAP, o livro do Correia, sobre o liberalismo econômico. O liberalismo, então, foi um pensamento influenciado especialmente do pensador Adam Smith, economista britânico que viveu no século XVIII e que ele trata que a mão invisível é suficiente para regular os mercados. E foi assim, trabalhando em cima das filosofias liberais, que foi erguido o capitalismo. Então, até o começo do século XX, vigorou como a filosofia econômica e a relação Estado, governo e mercado, o liberalismo econômico. Uma relação em que o Estado não intervia na economia, o Estado não intervia nas relações de mercado. O Estado em si era apenas um patrocinador das instituições, em que se havia somente força entre justiça, paz e segurança. A partir então de determinado tempo, o Estado passou a ter um outro papel, um papel mais interventor. Então eu solicito que você dê uma olhadinha sobre as filosofias liberais e como tal pensamento prevaleceu no mundo. Olhe, por favor, sobre a Revolução Industrial, sobre a Segunda Revolução Industrial e toda a mudança no modo de produção. Característica de modo de produção, então. Modo de produção é uma combinação de dois fatores. Os fatores relacionados às forças produtivas, que são o trabalho humano e os meios de produção. Lá em economia tem os modos de produção como terra, trabalho e capital, onde se inclui o maquinário. Mais recentemente, coloca-se também como força produtiva a questão relacionada à capacidade empresarial e à tecnologia. As relações de produção, então, elas se estabelecem entre as diferentes classes sociais que se envolvem a partir da propriedade. E no capitalismo puro, no capitalismo liberal, o grande conflito se encontra onde? Se encontra no modo de produção, em que as classes lutam entre o modo de produção da classe dominante sobre a classe dominada, em que a classe dominante é detentora dos meios de produção. A classe dominada tem o seu trabalho como principal meio de produção. Então, todo o século XX partiu dessa discussão. Quem é que vai dominar as relações do Estado? O Estado ele deve trabalhar
sob a tutela da classe dominante ou sob a tutela da classe dominada. Então, a luta de classes, ela permeia todo o discurso das relações econômicas entre governo, Estado e mercado ao longo do século XX. Na teoria marxista, então, pregava-se a garantia da preponderância da classe dominante sobre a classe dominada. E a partir disso, então, deveria agir um Estado forte, totalitário, em que fizesse a distribuição de quê? Dos meios produtivos da classe dominante para a classe dominada, o que ficou conhecido como a burguesia do proletariado. Quando você vê alguém com pensamento socialista, com pensamento marxista, cuidado ao jeito de lidar, pessoal. Não começa com aquela história, vai para Cuba socialista, não. O pensamento socialista é um pensamento extremamente factível, que foi feito a partir do chamado socialismo científico. Se alguém me perguntar qual a sociedade ideal, a sociedade ideal seria o mundo socialista. Por que não foi, que não vingou, que não foi para frente? Bem, falo para vocês que não foi para frente porque a sociedade ideal, apesar de ser a sociedade socialista, a humanidade não está preparada para isso, para receber então aquele pensamento altruísta, aquele pensamento em que o bem da coletividade deveria prevalecer sobre o bem individual, sobre o feito e o egoísmo das pessoas de querer ser o melhor. É importante salientar que, antes de Marx escrever sobre o socialismo, ele estudou profundamente o capitalismo. É tanto que O Capital, que é um livro dele o mais conhecido, veio antes do Manifesto Comunista. Então, a partir de todos esses estudos, verificou-se que o socialismo, então, para o Marx, seria a melhor alternativa. O problema, então, não está no cara, não está no Marx, está nos seus seguidores, que na hora de aplicar, não se aplicou bem. E ele tratava, então, que as relações de trabalho, então, deveriam prevalecer sobre as relações de consumo e que a força do trabalho deveria determinar o valor das mercadorias. Leiam muito sobre isso. Esse tema, nossa apostila é um pouquinho pesada, o nosso material é pesado, a nossa disciplina também, mas gostaria que você lesse sobre o pensamento socialista e como isso influenciou, então, nas relações do século XX. É interessante, então, a gente colocar aqui, do século XIX para o século XX, muita coisa aconteceu. Nós tivemos a segunda revolução industrial, a democratização das sociedades liberais, a participação dos trabalhadores em processos eleitorais. As pessoas começaram a votar. Depois de algum tempo, o voto foi inclusive universalizado, permitiu-se votos das classes mais baixas, permitiu-se o voto das mulheres. Então nós tivemos diversas e profundas transformações que permitiram que o século XX virasse um verdadeiro laboratório de teorias de relação entre Estado, governo e mercado. Então foram as coisas que mais marcaram. Gostaria que vocês lessem, então, a partir disso, os pensamentos de algumas pessoas que se destacaram enquanto isso. Vamos falar um pouquinho dos pensamentos socialistas? Leia um pouco sobre Lenin, aquele carequinha cuja múmia está até hoje na Praça Vermelha em Moscou, sobre seu pensamento que tratava da aliança entre operários e camponeses, sobre seu pensamento que tratava da Revolução Socialista, e sobre o centralismo democrático. Leia também sobre Gramsci, que tentou implantar ou escreveu muito sobre a implantação do socialismo na prática, especialmente no estado totalitário onde ele vivia, na Itália. Então, esses dois principalmente para você lidar bem com o pensamento socialista. Agora, do lado capitalista, gostaria que vocês lessem bastante sobre o pensamento de Schumpeter. Schumpeter é um pensador e economista vienense, viveu na Áustria no início do século XX e ele é considerado o pai da inovação. E ele trata sobre o capitalismo e a sua destruição criadora. Você já se perguntou por que as coisas às vezes duram tão pouco, o movimento às vezes consumista, o movimento de trabalho, as relações às vezes no capitalismo elas duram pouco e de repente elas dão lugar a outra, que dão lugar a outra?
Então ele chama isso de destruição criadora ou destruição criativa. No modelo de Schumpeter é extremamente interessante a gente lidar com inovações e que um modelo precisa ser quebrado para outro surgir. Sobre o modelo de Schumpeter, imagine só que no tempo do seu pai, provavelmente, quem tinha segundo grau era um cara muito bem estudado. Hoje em dia você está se pós-graduando para tentar uma melhor colocação no mercado. Quer dizer, uma destruição criadora, inclusive no modelo educacional. Isso acontece com tudo. Até algum tempo, se você falasse, por exemplo, em telefone, ter uma linha de telefone em casa era uma coisa rara, era uma coisa cara. Hoje em dia, quantos de vocês não têm 2, 3 linhas de telefone no seu bolso? Então, destruição criadora. O modelo anterior, ele tem que ser destruído para o surgimento de um novo modelo. Aí, nesse momento, leia sobre a teoria elitista da democracia pregada por Schumpeter, em que o sistema de competição entre elites disputam o voto popular com o objetivo de exercer o poder. Então, preste bastante atenção na teoria do Schumpeter e leia um pouquinho, está lá na nossa apostila, perto da página 85, 89, por aí, trata da teoria elitista da democracia. Vamos dar uma lidinha nisso aí, porque eu tenho quase certeza que isso vai cair nas nossas atividades e na nossa prova, pessoal. Além disso, então, para estudar o capitalismo, gostaria que vocês verificassem os pensamentos neoliberais, onde, acompanhando Schumpeter, nós temos Milton Friedman. Milton Friedman, então, é economista da Escola de Chicago, que acompanhou o tal do Consenso de Washington. O Consenso de Washington é uma receita para as economias sobre a sua relação Estado, governo e mercado. O Consenso de Washington, então, é a matriz do pensamento neoliberal. Neoliberal, o nome já coloca, que é o novo liberalismo, em que se prega que o Estado deve reduzir o seu tamanho e diminuir a sua interferência na sociedade, de forma a se desestatizar e tentar fazer com que, com isso, ele trabalhe com mais eficiência. Todas essas privatizações, tudo isso que está ocorrendo no Estado recente brasileiro é fruto de uma cartilha neoliberal. Nesse momento, é interessante lembrar para vocês que nós tivemos um desfile de escola de samba nesse ano que colocava o presidente Michel Temer como um vampirão, lá no finalzinho, no último carro, com um nome interessante, Vampiro Neoliberalista. Isso vem das questões de ideologia Estado, governo e mercado, em que o tal do vampiro neoliberalista coloca o Estado, então, como uma subserviência ao mercado, vendendo as empresas estatais. Mas já foi provado por B mais C que o Estado não é um bom empresário. Então, finalizando essa parte, interessante então que vocês prestem bastante atenção, especialmente nos conceitos de Estado liberal, Estado de bem-estar social, Estado socialista e Estado neoliberal. A partir dessa leitura minuciosa, acesse o seu ambiente virtual de aprendizagem, faça as atividades que estão propostas. Pessoal, não vamos deixar as atividades para a última hora, por favor, gente. Tem um nome para isso que às vezes é gostoso de fazer, mas complica a sua vida. O nome é feio, procrastinação. Vamos evitar procrastinar, vamos evitar deixar as coisas para a última hora. Vamos trabalhar então com antecedência, porque no final alguma coisa pode dar errado e sua atividade pode não ser postada. Imagina só, você perder uma atividade tão inspirada na disciplina Estado, Governo e Mercado por causa de um prazo. Então vamos entrar, vamos fazer antes, vamos ver com bastante atenção. E vamos nos preparar agora para a nossa atividade presencial. Dê uma olhadinha lá, tem um debate bacana para se fazer. Dê uma olhadinha, vamos fazer esse debate, vamos fazer uma proposta e, em especial, vamos respeitar a opinião dos colegas, mas leve a sua com bastante força, com bastante ênfase, respeitando a opinião do colega, dê a sua opinião, porque vivemos num país democrático, vivemos numa universidade democrática e a sua opinião é muito importante, porque enquanto gestor público em formação, você tem que exercer o seu poder de opinar. Opinar sem oprimir, não se esqueça disso.
Um forte abraço e eu espero vocês então na nossa atividade presencial, em que vocês estarão extremamente preparados para o debate. Muita atenção nas atividades online e até breve, do seu professor Márcio Dourado.